Júlia Romano não era apenas uma mulher rica, era uma figura, um símbolo, uma dessas presenças que entram em um salão e mudam o ritmo do ar, a postura das pessoas, o som dos passos. Morava em uma cobertura imensa no alto de um dos bairros mais caros da cidade, com vista para o mar, para os helicópteros que cruzavam o céu e para o mundo que ela própria ajudara a construir com sangue, suor e inteligência. Aos 34 anos, era considerada uma das empresárias mais influentes do país. Estava nas capas de revistas, em jantares de gala, nos bastidores das grandes decisões econômicas. Era admirada, invejada, temida, mas raramente amada. E ela sabia disso. Sabia mais do que gostaria. Sua beleza era o tipo que intimidava. Pele morena como bronze polido sob o sol, cabelos pretos e lisos que caíam como uma cascata até a metade das costas, olhos escuros que pareciam decifrar segredos antes mesmo de serem contados. Sempre elegante, sempre impecável, sempre controlada. Mas por trás dos vestidos sob medida, dos saltos de grife e das reuniões milionárias, havia uma mulher profundamente só. O tipo de solidão que não se desfaz com mensagens no celular ou com companhia física. A solidão do afeto genuíno, da escuta sincera, do amor que não se compra. E era exatamente isso que mais lhe faltava. Toda manhã era igual. Despertador às 6, café preto sem açúcar às 6h15, leitura de relatórios até às 7, academia particular até às 8. Depois, motorista, reuniões, decisões, contratos, acenos falsos, aplausos vazios. E de volta para casa à noite, com a alma exausta e o coração inabitado. Seu apartamento, embora fosse luxuoso, era frio. Frio não pela temperatura, mas pela ausência de calor humano. Tinha obras de arte raríssimas, mas nenhuma fotografia de família nas estantes. Tinha uma vista deslumbrante, mas nunca alguém com quem dividir o pôr do sol. Júlia havia se acostumado a esconder suas fragilidades sob uma armadura de competência. Desde muito jovem, aprendeu que sentir demais a tornava vulnerável. E vulnerabilidade era um luxo que mulheres como ela não podiam se permitir. O amor? Já havia tentado, sim, com homens poderosos, bonitos, eloquentes, mas todos queriam a empresária, não a mulher. Nenhum deles enxergava quem ela era sem a maquiagem, sem o salto, sem a conta bancária. Nenhum deles ficou quando ela se mostrou humana. Então ela parou de tentar e se convenceu de que talvez o amor não fosse para todos. Ou, pelo menos, não para ela, mas em algum lugar dentro daquele peito blindado ainda havia uma centelha, um desejo quase infantil de ser olhada como se fosse única, mesmo de moletom, de ter alguém esperando com ansiedade a sua chegada, não pelo status, mas pelo cheiro do seu cabelo. Alguém que não conhecesse seus títulos, mas quisesse conhecer seus medos. E era esse desejo, silencioso e persistente, que a fazia às vezes caminhar sozinha pela cidade, longe dos holofotes, como se, instintivamente, soubesse que o que seu coração buscava não estava nos salões de gala, mas nas calçadas da vida comum. E foi em uma dessas tardes anônimas, com os cabelos soltos ao vento, os olhos escondidos por óculos escuros e o corpo coberto por um vestido simples e leve, que ela viu ele, um homem que girava no meio-fio entre os carros, com garrafas nas mãos e um sorriso inesperado no rosto. Um estranho no semáforo, um espetáculo improvisado no caos do trânsito. Alguém que parecia deslocado do mundo, mas de algum jeito, mais vivo do que todos os engravatados do centro da cidade. E ela, Júlia Romano, que nunca parava para ninguém, parou. Peter nasceu invisível. Não havia flashes no dia do seu nascimento, nem lágrimas emocionadas de familiares ao redor do berço. Veio ao mundo em um hospital público de uma cidade esquecida, entre sirenes ao longe e o choro abafado de mães solitárias. Seus pais, se é que podiam ser chamados assim, o abandonaram ainda bebê, como se fosse mais um fardo a ser despejado na esquina da miséria. Cresceu pulando de abrigo em abrigo, ouvindo promessas que nunca se cumpriam, colecionando olhares de pena e silêncios que gritavam mais do que palavras. Desde cedo aprendeu que o amor não era um direito garantido. Era um acaso, um milagre raro demais para alcançar. Aos 7 anos,
Já sabia sobreviver melhor do que muita gente grande. Sabia onde dormir sem ser roubado, quais padarias doariam pão velho no fim do dia e como fingir que não sentia frio. Aos 12, fazia malabares com frutas podres no sinal. Aos 15, vendia água com o mesmo sorriso que escondia a dor. Aos 18, já tinha perdido 2 amigos para a violência das ruas e outros 3 para o vício que consumia vidas, como se fossem papel. E mesmo assim, Peter ainda sorria. Um sorriso que vinha não da ausência de dor, mas da escolha insistente de não se render à escuridão. A rua o havia moldado, mas não o tinha destruído. Havia algo em Peter que sobrevivia apesar de tudo. Uma gentileza que resistia, um brilho nos olhos que desafiava o cinismo. Tinha o corpo magro, os cabelos castanhos revoltos pelo vento, a pele marcada pelo sol e mãos calejadas que mais pareciam ter a força de quem já segurou o mundo nas costas. Nunca estudou em boas escolas, mas era inteligente, observador. Sabia ler as pessoas melhor do que qualquer executivo. Sabia quando alguém parava só por pena, quando fingia que não via e quando, raramente, alguém o olhava com verdade. A sua rotina era dura, mas tinha dignidade. Acordava cedo, limpava o rosto com água fria em uma bica da praça, dobrava sua blusa mais limpa, pegava as garrafas de água no mercadinho que lhe dava fiado e seguia para o cruzamento mais movimentado da cidade. Entre um malabarismo e outro, oferecia o que podia: frescor, gentileza, leveza. Não era só água que ele vendia, era esperança, mesmo que ninguém soubesse disso. E à noite, voltava para o quartinho que dividia com 2 amigos em uma vila apertada, onde as paredes ouviam mais desabafos do que risadas. Lá, escrevia. Sim, Peter escrevia. Em cadernos rasgados, rabiscava sonhos, contos, diálogos, histórias de pessoas como ele, que o mundo fingia não ver. Mas mesmo com toda essa força, havia noites em que Peter chorava. Chorava calado, olhando para o teto, perguntando a Deus se um dia alguém o veria de verdade. Se um dia alguém o amaria pelo que ele era, e não pelo que ele parecia. Porque por trás daquele sorriso corajoso havia um coração exausto. Um menino que ainda buscava um colo. Alguém que o escolhesse. Alguém que dissesse: "Você importa." E então, numa tarde qualquer, no meio do caos de buzinas e fumaça, enquanto girava suas garrafas de água como quem dança com a própria história, ele viu um carro preto, elegante, e dentro dele, uma mulher. Uma mulher que o olhou de um jeito diferente. Um olhar que atravessou o vidro, o ar e algo dentro dele. Não foi pena, não foi curiosidade, foi algo mais fundo. Como se ela enxergasse, como se ela soubesse. Peter nunca acreditou em milagres, mas naquele instante, algo em seu peito se aqueceu, porque mesmo sem saber quem ela era, sentiu. Alguma coisa havia mudado para sempre. O trânsito estava parado, como de costume. A cidade, naquela tarde de céu nublado, parecia ter congelado no tempo. Julia, sentada no banco traseiro de seu carro blindado, observava pela janela os rostos anônimos que cruzavam a calçada. Era mais um dia de compromissos adiados, reuniões exaustivas e telefonemas sem alma. O celular tocava incessantemente sobre o banco ao lado, vibrando com notificações que já não despertavam nela o menor interesse. Algo nela estava inquieto, como se o mundo estivesse prestes a virar uma página, mas ela ainda não soubesse como ler as próximas palavras. E foi nesse instante, nesse espaço suspenso entre o tédio e o pressentimento, que ela o viu. Ali, no meio do cruzamento, entre buzinas impacientes e olhares indiferentes, estava ele, um homem que dançava com garrafas como se desafiasse a gravidade. Havia algo naquele movimento, uma harmonia selvagem, uma ousadia quase poética, que capturou sua atenção de imediato. Mas foi quando ele parou e a olhou, como se seus olhos estivessem programados para encontrarem os dela, que tudo mudou. O tempo pareceu desacelerar. Os ruídos ao redor se tornaram surdos, e por alguns segundos só existia aquele olhar, um olhar que dizia mais do que palavras seriam capazes. Não havia vergonha, nem vergonha de sentir vergonha, apenas verdade. Julia sentiu o peito vibrar com uma intensidade que não experimentava há anos. Não era desejo, não era piedade, era reconhecimento.
Ela não sabia seu nome, nem sua história, mas havia naquele rosto marcado pelo sol uma humanidade que a tocou como um sussurro, algo que nenhuma reunião com CEOs do mundo inteiro jamais lhe despertou. E talvez tenha sido por isso que, pela primeira vez em anos, ela abaixou o vidro do carro. O motorista arregalou os olhos, surpreso, mas não disse nada. E ela, com a voz serena e o coração acelerado, disse apenas: "Me vê uma água, por favor." Peter se aproximou, cauteloso, mas com o mesmo sorriso gentil que usava com todos. A diferença era que, naquele momento, ele não estava vendendo água. Ele estava entregando algo mais. Algo que ele mesmo não sabia nomear. Ela estendeu a mão, tocou a dele por um segundo breve e sentiu um arrepio. Ele sentiu também uma descarga silenciosa que correu pelos dedos e parou no peito. Ela apagou. Ele agradeceu, mas nenhum dos dois foi embora por dentro. "Qual o seu nome?" ela perguntou antes que o sinal abrisse. Peter hesitou. Quase ninguém perguntava isso. "Peter", respondeu, com uma honestidade desarmada. "Prazer, Peter. Eu sou Julia." O sinal abriu. Os carros buzinavam. A cidade exigia movimento. Mas ali, naquele cruzamento comum de uma metrópole indiferente, algo extraordinário havia acontecido. Duas almas que viviam em extremos opostos da realidade haviam se tocado. Não fisicamente, mas de um jeito mais profundo. Um toque de destino. Julia partiu, olhando para trás pelo retrovisor, com o nome dele ecoando na mente. Peter permaneceu parado, com a garrafa de água ainda na mão, como se algo dentro dele tivesse sido remexido. E ambos, sem saber, já estavam ligados por um fio invisível que nem o tempo, nem a lógica, seriam capazes de romper. Aquela noite foi diferente para ambos. Julia, acostumada a se despir de emoções como quem tira o salto após um dia cansativo, não conseguia parar de pensar naquele instante. Não era apenas o rosto de Peter, nem sua voz simples, nem o gesto humilde. Era algo que ela não sabia explicar, e isso a incomodava. Estava acostumada a decifrar tudo, a prever cada passo, a ter domínio sobre todas as suas sensações. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, havia sido surpreendida por um homem que surgira do nada e, com um sorriso e um copo d'água, tinha abalado tudo o que ela acreditava estar sob controle. Sentada em sua poltrona de linho branco, com uma taça de vinho intocada ao lado e o silêncio cortando a noite, Julia encarava a cidade pelas janelas de vidro como se procurasse uma resposta. Ela se lembrava do toque das mãos dele, da forma como ele a olhou, sem nenhuma pretensão. Havia verdade naquele olhar, uma verdade que ela não encontrava nos encontros elegantes de seu círculo social, nem nos flertes cuidadosamente coreografados que recebia em eventos de gala. Peter não sabia quem ela era, e isso tornava tudo mais puro. Ele a viu como uma mulher, não como um sobrenome. Enquanto isso, Peter terminava sua noite em passos lentos, os pés doendo, a roupa colada ao corpo pelo suor do esforço, mas o cansaço físico era abafado pela inquietação que crescia dentro dele. Não era comum alguém como ela parar para conversar. Não era comum alguém perguntar seu nome. E não era comum, nunca tinha acontecido, na verdade, que alguém como ela o olhasse daquele jeito. Ele tentou não fantasiar, tentou manter os pés na realidade, mas dentro dele, algo havia sido aceso, um desejo de ser visto outra vez, de que aquele encontro não tivesse sido apenas um lapso no caos da cidade. Peter não sabia onde ela morava, nem imaginava que seu nome estava estampado em revistas de negócios. Para ele, Julia era apenas uma mulher linda, educada, que por um momento lhe deu algo que nenhuma outra havia dado: atenção sem pressa. E isso foi suficiente para reacender nele uma esperança que ele mesmo julgava enterrada. Talvez ainda houvesse espaço para sonhos em sua vida. No dia seguinte, Peter voltou para o mesmo semáforo com um sentimento estranho, uma mistura de ansiedade e esperança. A cada carro preto que se aproximava, seu coração batia mais forte. Mas ela não veio, não naquele dia, nem no seguinte. Julia, por sua vez, observava o caminho de sempre com olhos atentos, como se procurasse uma fresta no destino. Mas por dias, suas agendas se desencontraram. Até que, no fim de uma quinta-feira melancólica,
Ela mandou o motorista parar. Pode me deixar aqui. Quero caminhar um pouco. E foi assim, entre calçadas sujas e postes pichados, que ela o viu de novo. Ele estava lá, com suas garrafas, seus movimentos, sua presença. E quando a viu se aproximar, parou no meio da performance. O olhar dele se acendeu, e o dela suavizou. Não houve palavras no início, apenas sorrisos. Sorrisos reais. Sorrisos que não precisavam ser explicados. Você voltou, disse ele como quem não acreditava. Eu prometi a mim mesma que voltaria, respondeu ela, sem saber por que aquilo soava mais íntimo do que qualquer coisa dita nos últimos anos. Peter ofereceu uma água. Ela aceitou. E sentaram-se juntos na mureta ao lado do ponto de ônibus, como dois velhos conhecidos. Ela perguntou como era sua vida. Ele respondeu sem floreios. Contou de sua infância, das noites frias, das batalhas diárias para continuar acreditando que havia um lugar para ele neste mundo. Júlia ouviu com o coração aberto, os olhos marejando em silêncio. Era como se cada palavra dele preenchesse um vazio que ela mesma não sabia nomear. E ali, entre carros que passavam apressados e pessoas que não viam nada, nasceu algo. Algo que não dependia de status, nem de lógica. Algo que, ambos sabiam, já não podia ser desfeito. A partir daquele reencontro, algo invisível começou a costurar os dias de Julia e Peter com uma delicadeza que desafiava a razão. Eles vinham de mundos tão distintos que qualquer aproximação parecia, à primeira vista, um erro de enredo. Mas a vida, quando deseja, escreve roteiros que nem a mais criativa das ficções ousaria inventar. E o que começou com um gesto simples, um copo d'água e um olhar verdadeiro, foi se transformando em encontros discretos, conversas cada vez mais longas e uma conexão que não parava de crescer, mesmo que tudo ao redor dissesse que era impossível. Júlia começou a mudar seus caminhos de propósito. Inventava reuniões em bairros distantes. Pedia para o motorista sair por rotas alternativas, apenas para ter a chance de vê-lo. E quando o via, era como se o mundo inteiro perdesse importância. Em suas conversas com Peter, ela se sentia diferente. Pela primeira vez, não precisava impressionar ninguém. Não precisava provar nada. Com ele, podia ser apenas Júlia, sem salto, sem armadura, sem o peso de carregar um império nas costas. E isso era libertador. Peter, por sua vez, passava os dias com o coração dividido entre a euforia de estar próximo dela e o medo paralisante de não ser suficiente. Sabia que ela pertencia a um universo que ele só via de longe, pelas vitrines ou pelas revistas esquecidas nas bancas. Mas toda vez que ela sorria, toda vez que o olhava sem desdém, sem superioridade, ele se perguntava se talvez o amor não fosse mesmo capaz de quebrar qualquer fronteira. Ele não tinha posses, mas tinha histórias. Não tinha sobrenome importante, mas tinha alma. E Júlia enxergava isso com clareza rara. Com o passar dos dias, os encontros foram se tornando mais íntimos. Uma lanchonete simples no centro virou refúgio. Um banco na praça se tornou confidente. Eles riam muito, e entre uma gargalhada e outra, revelavam feridas, cicatrizes, desejos secretos. Júlia falou da infância solitária, do pai ausente, da pressão de ser perfeita, desde os 15 anos. Peter, do abandono, da fome, do medo constante de desaparecer sem deixar vestígios. Cada palavra era um degrau que os aproximava. Cada silêncio compartilhado era um abrigo. Mas o mundo ao redor, esse não perdoava. Os olhares começaram a pesar. O motorista de Júlia comentou com outros empregados. Os colegas de trabalho cochichavam em voz baixa, quando ela chegava com um brilho novo no olhar. Uma amiga próxima a confrontou com indignação. Você perdeu o juízo? Um homem de rua, Júlia? Isso vai acabar com sua imagem. E Júlia, pela primeira vez em anos, não se importou com a imagem, porque havia algo mais importante. Algo que nem todo o dinheiro do mundo era capaz de comprar. Peter, por outro lado, enfrentava uma batalha interna ainda mais cruel. Sentia-se pequeno perto do universo dela. Tinha medo de arrastá-la para sua realidade difícil, mas ao mesmo tempo, sabia que a amava. Sim, ele a amava. Não com o amor idealizado das novelas, mas com o amor real de quem admira, respeita e deseja proteger. E isso, por si só,
já era maior do que tudo que ele conhecia. Um dia, ela o convidou para conhecer seu mundo. Um jantar em sua casa. Algo simples, sem empregados, sem formalidades. Ele hesitou, mas foi. E quando entrou naquele apartamento de vidro, mármore e silêncio, segurando um buquê de flores colhidas na praça, soube que estava cruzando uma linha da qual jamais voltaria. Ela o recebeu de chinelos e sorriso. E naquele jantar, entre velas e histórias de infância, entre taças de vinho e mãos que se tocavam com hesitação, o destino, que já havia feito o possível, decidiu insistir no impossível. E foi ali, sem promessas, sem planos, apenas com dois corações batendo no mesmo compasso, que Julia e Peter entenderam. Não importava o que o mundo pensava. Não importava o abismo entre suas histórias. O que importava era o que nascia entre eles. E isso já era maior do que qualquer convenção. O amor deles não começou com declarações. Não teve violinos, nem bilhetes em guardanapos. Ele nasceu no espaço, entre uma troca de olhares e um silêncio compartilhado. Cresceu como crescem as flores no concreto, devagar, entre rachaduras, contrariando tudo o que diziam ser impossível. Julia e Peter não tinham nada que os aproximasse, e mesmo assim estavam cada vez mais juntos. E isso era tão lindo quanto perigoso, porque amar, ali, era desafiar o mundo. E eles sabiam disso. Depois do jantar na casa de Julia, tudo mudou. Eles se encontraram novamente no fim daquela semana e de novo na outra. E pouco a pouco, o que era casual virou ritual. Julia passou a sair mais cedo do escritório só para vê-lo por alguns minutos. Peter se esforçava para estar sempre com as garrafas organizadas, o cabelo preso, a roupa mais apresentável possível. Não por vergonha, mas por respeito. Ele sabia que não podia lhe dar luxo, mas queria ao menos oferecer o melhor de si. E isso ela percebia. Ela valorizava. Ela sentia. Os momentos juntos eram breves, mas intensos. Uma conversa no banco da praça virava poesia. Uma caminhada até a estação era suficiente para que ele segurasse sua mão com firmeza e delicadeza, como se ela fosse o mundo dele inteiro. E era. E quando Julia o ouvia falar dos livros que lia emprestados de um sebo, ou dos contos que escrevia em cadernos velhos, seu coração apertava. Porque via em Peter não um sobrevivente da rua, mas um homem brilhante que o mundo havia se recusado a enxergar. Mas os primeiros passos de um amor improvável são sempre seguidos de pedras. E a primeira delas veio em forma de humilhação pública. Em um sábado à tarde, Julia foi vista de mãos dadas com Peter ao sair de um café popular do centro. Um paparazzo, curioso com aquela figura desconhecida ao lado da poderosa empresária, fez o clique. No dia seguinte, as manchetes de fofoca diziam: quem é o homem misterioso que conquistou o coração da bilionária solitária? A internet foi cruel. Comentários debochados, insinuações ofensivas, uma onda de preconceito que deixaria qualquer um envergonhado. Qualquer um, menos eles. Peter viu a repercussão antes dela. Quis desaparecer. Pensou em sumir. Se esconder. Não por vergonha de quem era, mas por medo de prejudicá-la. Mas quando Julia o procurou, dizendo com firmeza que não se importava, que não recuaria, que não deixaria ninguém ditar o que ela deveria sentir, foi aí que ele chorou. Chorou baixinho, encostado em seu ombro. Chorou como quem há muito tempo não recebia um abraço sem preço, sem condição, sem interesse. O amor dele seguiu em frente, com tropeços, sim, com dúvidas, com discussões. Julia tinha crises de insegurança. Peter, explosões de orgulho. Mas no fim de cada noite, o que os unia era maior. E quando ela o levou ao seu quarto pela primeira vez, com a cidade acesa lá fora e o coração em brasa por dentro, ele a olhou como se estivesse diante de um milagre. E ela, ao ver seus olhos marejados, soube. Nenhum diamante em sua coleção valia tanto quanto aquele olhar. E ali, naquele momento de entrega, o impossível se fez possível. E o amor, enfim, começou a se firmar. Não como um conto de fadas, mas como uma construção real, feita de tijolos, de palavras, de paciência e fé. E quando, em um domingo, ele a apresentou a uma senhora em situação de rua como a mulher que me faz acreditar que sou alguém, Julia entendeu que aquele amor não era apenas deles.
Era de todos os que, em silêncio, ainda esperam ser vistos. Eles se amavam, e isso, por si só, já bastava para que o mundo se voltasse contra eles. Julia e Peter viviam um amor que incomodava. Um amor que não obedecia às regras silenciosas da sociedade. Ela, símbolo de poder, beleza e elegância, era esperada ao lado de um executivo de terno, não de um artista de rua com mãos calejadas. Ele, filho da rua, era visto com desconfiança por quem só reconhece valor em currículos e sobrenomes. E quando os dois ousaram caminhar juntos, de mãos dadas, de cabeça erguida, enfrentaram um julgamento que vinha de todos os lados, dos olhares em silêncio e das palavras venenosas que escorriam como veneno disfarçado de opinião. A imprensa não perdoou. Sites de fofoca exploraram cada aparição do casal como um escândalo. O romance mais inusitado do ano, diziam. Do semáforo à cobertura, ironizavam. Julia se tornou alvo de especulações sobre sua saúde mental, sobre possíveis crises emocionais, sobre carência afetiva, como se amar um homem simples fosse sintoma, e não escolha. E ela, mesmo acostumada a resistir às pressões do mundo dos negócios, sentiu o golpe, não pela opinião alheia, mas pelo que aquilo causava em Peter. Ele fingia força, mas ela via o abalo em seus olhos. Os amigos dela começaram a se afastar. Convidados deixaram de comparecer a jantares. Alguns acionistas da empresa levantaram dúvidas sobre sua estabilidade emocional. E ainda assim, Julia permaneceu. Porque ao lado de Peter, ela havia descoberto uma versão de si mesma que nunca conhecera. Mais livre, mais verdadeira, mais viva. Peter, por sua vez, travava guerras internas. A cada nova manchete, a cada cochicho maldoso que ouvia pelas ruas, sentia-se menor. Acreditava, por instantes, que talvez não fosse mesmo digno daquele amor. Tentava se convencer de que a presença dele só traria dor para ela. E essas inseguranças o faziam se afastar em silêncio, sumir por dias, evitando responder mensagens, inventando desculpas. Julia notava, sofria, mas não desistia, porque ela sabia que por trás daquele medo havia um homem que a amava com uma pureza que ninguém jamais oferecera. Foi nesse contexto que o pior aconteceu. Em um evento empresarial de grande visibilidade, Julia chegou acompanhada de Peter, de mãos dadas, com os olhos firmes, desafiando os olhares que os atravessavam como lanças invisíveis. Ao fim da noite, um colunista famoso publicou uma matéria cruel. Descreveu Peter como um oportunista de semáforo que se aproveita da carência afetiva de uma mulher poderosa. A matéria viralizou. Peter viu seu rosto exposto, sua história distorcida. Foi demais. Ele sumiu, deixou o celular desligado e desapareceu. Julia entrou em desespero. Procurou por ele em todos os lugares. Nos pontos que frequentava, nas praças, nos abrigos. Ninguém sabia, ninguém o vira. Foram dias de angústia, de insônia, de lágrimas abafadas contra o travesseiro. Ela havia se apaixonado por um homem invisível ao mundo. E agora, ele havia desaparecido como um fantasma. Mas ela não desistiu. Porque quando amamos de verdade, buscamos, insistimos, lutamos. E foi em uma manhã cinzenta, quando o céu chorava com ela, que Julia o encontrou sentado sob a marquise de uma igreja antiga. Estava encolhido, com o rosto escondido entre os joelhos. Ela se ajoelhou diante dele. Segurou suas mãos. Você não é um erro, Peter. Você é o melhor pedaço da minha vida. E se o mundo não sabe ver isso, o problema está nele, não em nós. Ele chorou. Chorou como quem havia guardado tudo por tempo demais. E ali, entre o barulho da chuva e o calor daquelas mãos entrelaçadas, eles se reconectaram, não como casal exposto, mas como duas almas que, apesar do ódio e da ignorância ao redor, escolheram se amar, mesmo quando amar era o mais corajoso dos atos. Peter sempre soube sorrir. Era seu mecanismo de defesa. Desde criança, quando a fome gritava mais alto que as palavras, ele sorria. Quando apanhava sem motivo em um abrigo lotado, ele sorria. Quando era expulso da sala por não ter o uniforme completo, ele sorria. Aprendera desde cedo que, se não podia mudar o que sentia, ao menos podia disfarçar. E aquele sorriso, largo, sincero, aparentemente leve,
se tornara sua armadura. Mas Júlia, com seu olhar treinado para ler pessoas, via além. Ela sabia que por trás de cada riso espontâneo havia uma dor antiga que ainda sangrava, e ela estava pronta para ouvir. Na primeira vez que ele abriu seu passado por inteiro, foi debaixo de uma árvore em uma praça vazia. O sol estava se pondo, e Júlia segurava um café em uma das mãos e o silêncio com a outra. Peter respirou fundo. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Ele havia chorado tantas vezes na vida que aprendera a fazê-lo por dentro. Eu tinha 6 anos quando minha mãe me deixou numa rodoviária. Disse que ia ao banheiro e nunca voltou, começou. Júlia não disse nada. Apenas o olhou com a alma. Fiquei lá por horas, até que uma mulher da limpeza me levou para um abrigo. Passei por 5 lares diferentes em 3 anos. Em todos eles, eu era o que sobrava. Nunca o escolhido. Eu era um menino problema. Um menino calado demais. Um menino que não sorria fácil, até que aprendi a sorrir para não ser devolvido. A cada frase, Júlia sentia como se as palavras dele tocassem feridas em partes adormecidas do mundo. Ele não falava com raiva, falava com resignação, com uma dor que já era antiga demais para se revoltar. Contou dos dias em que dormia embaixo de viadutos, das vezes em que pensou em desistir, dos trabalhos humilhantes que aceitava só para poder comer. Teve uma noite em que eu desejei desaparecer, ficar invisível para sempre, porque no fundo, eu sempre achei que o mundo não tinha espaço para alguém como eu. Júlia segurou sua mão com força. O mundo falhou com você, Peter, mas eu não vou falhar. Ele virou o rosto. Não por vergonha, mas por medo de acreditar. O medo de não ser suficiente era uma sombra que o acompanhava desde sempre. E agora, mesmo amando Júlia com tudo o que tinha, mesmo sabendo que ela o via, que o ouvia, que o escolhia, ainda assim sentia que não era o bastante. Não por ela, mas por tudo que o mundo dizia que ele não podia ser. Essa insegurança se manifestava nos detalhes. Ele recusava convites para conhecer os amigos dela. Evitava frequentar eventos públicos. Tinha vergonha do seu português às vezes informal, do seu vocabulário de rua. E mesmo quando ela o elogiava, ele desconfiava. Como se não pudesse acreditar que alguém tão brilhante pudesse, de fato, amar alguém como ele. Isso o corroía em silêncio. E Júlia, por mais amor que desse, sabia que essa ferida não se curava com palavras doces. Era preciso tempo. Era preciso paciência. Era preciso que Peter acreditasse em si mesmo. E foi por isso que ela fez algo inesperado. Em uma tarde comum, entregou a ele uma caixa. Dentro havia cadernos. Cadernos velhos, cheios de rabiscos, folhas soltas, histórias começadas e interrompidas. Eram os cadernos dele, que ela havia recolhido e organizado sem que ele percebesse. Você disse que ninguém se importa com o que você escreve, mas eu me importo. E quero que você continue. Quero ler tudo, porque o que você escreve é lindo. E o mundo precisa conhecer sua voz. Peter chorou, e dessa vez não segurou. Chorou como o menino de 6 anos que foi esquecido na rodoviária, como o adolescente que dormia em papelão, como o homem que finalmente estava sendo enxergado, porque naquele gesto, Júlia não lhe deu apenas um incentivo. Ela lhe deu um lugar, um valor, um futuro. E ali, em meio às cicatrizes expostas e às palavras que nunca haviam sido ditas antes, Peter começou a se reconstruir. Não por ela, mas por ele mesmo. Era uma segunda-feira comum. Ou ao menos, parecia ser. O céu estava acinzentado, o clima abafado, e o trânsito, como sempre, infernal. Mas havia algo no ar, um pressentimento que Júlia não conseguiu ignorar desde o instante em que acordou. Peter não havia respondido suas mensagens desde a noite anterior. Nenhuma chamada atendida, nenhuma palavra. O silêncio dela era inquietação, mas o silêncio dele era ausência. E para quem já havia vivido tantos abandonos, esse silêncio pesava como um fantasma do passado. Júlia tentou não se desesperar. Tentou manter a mente ocupada com contratos, relatórios, decisões, mas nada funcionava. Cada hora sem notícia era uma agulha no peito. Mandou mensagens para os amigos dele, procurou em grupos, ligou para conhecidos. Ninguém sabia. Peter simplesmente havia sumido. E quando o fim do dia chegou sem nenhum sinal, ela não aguentou mais. Tirou os saltos,
jogou a bolsa no banco do carro e mandou o motorista parar no bairro onde sabia que ele costumava caminhar. Precisava vê-lo, precisava entendê-lo, precisava, mais do que tudo, segurá-lo de volta. Enquanto isso, Peter andava sem destino pelas ruas estreitas da cidade velha, o celular desligado no bolso, os olhos perdidos no chão, a cabeça uma tempestade. Sentia-se sufocado, não por Julia, mas por tudo que o cercava. As críticas, os comentários maldosos, os olhares de desdém, as manchetes cruéis. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse decidido lembrá-lo de que ele era só mais um invisível, um erro. Naquela manhã, ele havia ouvido algo que o desmontou. Estava em uma padaria, quando dois homens, sem saber quem ele era, comentavam sobre a empresária famosa que estava se afundando por causa de um qualquer da rua. Um deles riu, dizendo: "Esses caras da rua só servem para sugar. Aposto que ele tá só esperando a partilha." Peter congelou. Não reagiu, mas aquela frase caiu como ácido sobre sua alma. Voltou para casa, jogou fora seus cadernos, desligou o celular e passou a tarde inteira sentado no chão, tentando entender se amar alguém como Julia era de fato egoísmo, se ele era, sem querer, um fardo na vida dela. E foi nesse exato instante, quando o sol já se escondia por trás dos prédios e as luzes da cidade começavam a piscar, que ele a viu. Julia, de salto na mão, cabelo despenteado, olhos aflitos, correndo em sua direção no meio da calçada, como se estivesse disposta a atravessar o mundo. E quando o viu, parou, chorou. "Peter, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso comigo. Eu achei que você tivesse me deixado." Ele não disse nada, só a abraçou. Um abraço longo, denso, necessário, como quem segura alguém que estava prestes a cair. Depois de minutos em silêncio, ele falou: "Eu pensei que se eu sumisse, talvez você ficasse melhor. Sem peso, sem críticas. Eu não quero ser seu fardo." Ela segurou seu rosto com as duas mãos, firme. "Você é meu milagre, meu recomeço, meu lar. E eu prefiro 1000 vezes carregar o mundo ao seu lado do que ter tudo sem você." Naquela noite, deitados lado a lado no colchão simples do quartinho dele, sem luxo, sem cenário, apenas com a luz de um poste entrando pela janela quebrada, eles decidiram. Não deixariam mais o mundo decidir por eles. Era amor. E amor, quando é de verdade, não pede permissão. Ele escolhe, ele constrói, ele resiste. E ali, naquela escolha silenciosa entre fugir ou permanecer, Peter decidiu amar com coragem. Julia decidiu amar com liberdade. E juntos, mesmo aos pedaços, começaram a construir o impossível. O amor verdadeiro, quando sobrevive ao preconceito, à dúvida e ao medo, torna-se uma força impossível de ignorar. Julia e Peter, depois de atravessarem tempestades, quedas e silêncios, finalmente encontraram um lugar onde o amor não precisava mais se justificar. E esse lugar era um no outro. Não foi fácil, nem rápido, mas foi real. E o real, ainda que imperfeito, é o que permanece quando tudo o mais se desfaz. Eles decidiram se casar, não por pressão, não por convenção, mas por desejo de selar em público aquilo que seus corações já haviam jurado em silêncio. "Eu escolho você." O anúncio do casamento foi recebido com surpresa, claro, com escândalo, em alguns círculos. Mas ao contrário do que muitos esperavam, Julia não recuou. Enfrentou a mídia com uma serenidade desarmante. "Estou me casando com o homem que me ensinou a amar, e isso é a única coisa que importa." As críticas, por fim, se cansaram, e diante da verdade gritante daquele amor, até os mais céticos se calaram. A cerimônia foi simbólica. Não houve igreja luxuosa, nem castelos alugados. Foi realizada ao ar livre, no mesmo parque onde eles costumavam se sentar para conversar quando tudo ainda era segredo. Julia usava um vestido simples, leve, como uma extensão da mulher que havia renascido ao lado dele. Peter vestia um terno que ganhou de presente dos amigos do bairro, e no bolso carregava um bilhete dobrado com a frase: "Você é digno." Ele não parava de sorrir, e ela de chorar. Os convidados eram uma mistura improvável de mundos. Executivos engravatados ao lado de artistas de rua,
jornalistas ao lado de senhoras humildes que dividiam o pão com Peter nas madrugadas frias. Havia ali uma diversidade que, em qualquer outro contexto, seria impossível. Mas naquele dia, todos estavam unidos por algo maior: a fé em um amor que venceu o impossível. Na hora dos votos, Júlia foi a primeira. Olhou nos olhos dele e disse: Peter, você não é o homem que o mundo escolheu para mim. Você é o homem que meu coração esperou a vida inteira para encontrar. Obrigada por me ensinar que o valor de alguém não está no currículo, mas no caráter. Não está no carro que dirige, mas no caminho que escolhe trilhar. Eu prometo te amar nas horas boas e nas que parecerem impossíveis. Prometo lembrar todos os dias da sorte que é ter encontrado você. Peter tremia. Sua voz falhou 2 vezes antes de começar. Mas, quando falou, cada palavra parecia esculpida em verdade. Júlia, eu nunca achei que fosse viver isso. Eu cresci achando que era invisível, que amor era coisa de novela. Mas aí você apareceu e me viu. Me viu como ninguém nunca viu. E se hoje eu sou um homem melhor, é porque você me ensinou que eu posso ser. Eu não prometo luxo, nem promessas de vitrine, mas eu prometo você em cada gesto, em cada manhã, em cada batalha. Eu prometo estar aqui, com você, até o fim. Ao final, quando os votos se encerraram e os aplausos começaram, um menino de rua, que vendia balas na entrada do parque, gritou com entusiasmo: Viva os improváveis! E foi essa frase, espontânea, inocente, perfeita, que se transformou na legenda das fotos que rodaram o mundo. Porque o casamento de Júlia e Peter se tornou, sem que quisessem, símbolo de algo maior. Símbolo de que o amor ainda existe e de que ele, às vezes, mora nos lugares mais improváveis. Depois da cerimônia, vieram os projetos em conjunto. Peter publicou um livro com suas histórias. Júlia criou uma fundação para acolher jovens de rua, com talento artístico. Os dois passaram a visitar juntos escolas públicas, falando de afeto, superação, dignidade. E 1 ano depois, nasceu a filha deles, Mariana. Uma mistura perfeita de 2 mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que, por sorte, se encontraram. E assim termina essa história. Ou melhor, assim ela começa. Porque amores assim não têm fim. Eles se transformam em faróis, em testemunhos vivos de que o improvável é muitas vezes o que o destino mais deseja ver acontecer.